isso. Lili, boa tarde. Olha que situação. Me conta mais aí dessa notícia que acabou de sair, por favor. Tudo bem, Lili? Tudo bem, Edu. Beijo para você, amigos do F90, fãs de esportes. Eu vim para o esporte em busca de paz, ainda não encontrei. Desde que eu comecei a cobrir o Corinthians, pelos meus cálculos, são 7 treinadores até agora. E aí já havia essa expectativa da queda do técnico Antônio Oliveira. Inclusive, logo cedo, no ESPN.com, a gente publicou ali uma matéria explicando os bastidores, o que estava desgastando a relação do Antônio com o presidente Augusto Melo, né? Muitas coisas que os torcedores já sabem, outras não. Então tem todos os detalhes no ESPN.com e que era questão de tempo, horas, para que ele fosse demitido. Isso aconteceu no início da tarde de hoje, uma reunião com o Fabinho Soldado. Inclusive, o que eu havia apurado é que ele teria caído até antes, tá? Mas o Fabinho Soldado estava tentando segurar, acreditando aí também no trabalho do treinador, esperando a janela de transferências, né? É mais um treinador que deixa o Corinthians sem a chegada de reforços. Se a gente for puxar um pouquinho aí, nossa, o negócio tá tão feio aqui que tem um monte de mosca voando. Mas a gente vai falando e tirando. O Mano Menezes, por exemplo, lembra que ele saiu esperando o Garro, né? Foi embora sem conseguir a estreia do Garro. Então, a situação bem complicada. Antônio Oliveira não é mais o treinador do Corinthians. O Corinthians segue no mercado em busca de um técnico. A nota oficial aí que foi divulgada, né, falando sobre o Rafael Larúcia, lembrando que ele acabou de assumir o Sub-20. Ele era treinador do Sub-17. Então, o Danilo foi demitido há alguns dias, ele acaba de assumir. Hoje ele viajaria com a delegação, mas aí foi pedido desde ontem para que desse uma segurada, para esperar, para ver o que iria acontecer, e de fato a demissão aconteceu. Então, o treino que vai acontecer na tarde desta... Hoje é que dia mesmo, gente? Eu tô perdida. Desta terça-feira... É tanta coisa que acontece. Desta terça-feira será comandado por ele, tá? Então é isso. Corinthians sem um treinador novamente, né? Em menos de 2 anos, 7 treinadores passaram por aqui nessa situação complicada do Timão. Ô Lili, e a gente está observando os desafios da reportagem. Eu peço encarecidamente para você que é mosquito, que está na frente do CT, que pare, respeite a entrada ao vivo. Cuspindo marimbondo, literalmente. Não pode, porque o mosquito passa, ele vem de lá para cá. Inclusive, daqui a pouco nós vamos fazer os melhores momentos. Eu falo com o mosquito, ele tem que obedecer, porque é uma entrada ao vivo. Tem que respeitar a entrada ao vivo. Um abraço para o Gustavo Mosquito. Mosquito, atacante. Também não foi tão bem ontem. Agora, Lili, só para te liberar aí, recomendando o uso sempre do repelente. Mas o Corinthians está olhando o mercado? Tem algum nome que surge agora? Vamos lá, alguns nomes estão aí em questão, tá? Em análise com a diretoria corintiana. O que eu posso falar e afirmar é que eu tive uma conversa, né, informal aí há algum tempo com o presidente Augusto Melo, antes mesmo da contratação do técnico Antônio Oliveira, quando o Mano Menezes estava naquela berlinda, e perguntei de alguns nomes e eu toquei no assunto também do Cuca, né? Se era um nome que agradava. Ele falou sim, é um treinador muito bom, tecnicamente muito bem. Ele falou, mas não sei se dá para comprar essa briga. Só que o que a gente sabe é que, nas apurações, o nome do Cuca está na lista. A gente não sabe como é que está o andamento, ou se de fato o Augusto Melo vai comprar essa briga. A gente sabe do que aconteceu quando ele veio para cá na última temporada, todas as questões extracampo também, mas é um nome que está no radar corintiano. Além dele, o Carille, que está no Santos. Só que o Corinthians estava dependendo muito do jogo de ontem. Aí o Santos venceu, assumiu a vice-liderança aí na Série B. O que a gente sabia de apuração também para o lado do Santos é que uma derrota ontem poderia balançar o Carille no cargo, e aí o Corinthians já estaria de olho. Então, pelo menos esses 2 nomes aí estão na lista. O Corinthians também estuda a situação do Anselmi, que está no Cruz Azul do México, foi treinador do Independiente Del Valle, mas é uma grana muito alta para tirar ele de lá, mais ou menos uns 57 milhões de reais, tá? O valor da multa. E se você for pensar que agora o Corinthians vai assumir uma dívida de 2 milhões de reais para pagar para o Antônio Oliveira, porque ele foi demitido. Além disso, o Corinthians ainda precisa pagar os cerca de 10 milhões de reais para o Mano Menezes, que foi demitido no início da temporada. Então você tem que pagar uma multa alta para o Anselmi, por exemplo,
ou para o Carille, porque se o Corinthians puxa o Carille para ser o novo treinador, tem que assumir a multa do clube japonês que ele atuava antes de ir para o Santos. É uma multa que gira em torno de 15 milhões de reais. Então, por isso será feito com calma. É claro que o Corinthians tem pressa em trazer um novo nome, mas estudando a parte das finanças, aí tem que ver direitinho, porque pelo menos 12 milhões de reais aí precisam ser pagos para Mano Menezes, 10 e 2 milhões aí para o Antônio Oliveira. Agora, quem vem, se vai pagar multa, se vai pegar um treinador livre no mercado, a gente está aguardando e apurando aí nos bastidores. Falaram em Diniz também, né, que está livre no mercado, então a gente está aguardando aí para ver qual nome de fato o Corinthians vai investir para ser o novo treinador, 8º treinador em menos de 2 anos. Bom, olha, Lili, eu vou te liberar porque agora o trabalho continua, né, com a apuração aí em relação ao futuro do Corinthians. Agora, Natália, você não para de digitar porque você está apurando. Impressionante. O Carille tem chance de ser técnico do Corinthians? Primeiro o Corinthians tem que pagar a multa, não só para o Japão, né? Esse caso ainda está correndo, mas também a multa para o Santos, uma compensação financeira. Gira em torno de 2 milhões. O Carille é uma das pautas do Corinthians. O Pitombeira esteve na semana passada no Corinthians para tratar assuntos que não eram referentes ao Carille. E aí isso é informação, ele não foi tratar um pré ou uma intenção de que o Carille saísse do Santos pelo mau momento que vivia. Ontem o Santos ganhou, e isso, querendo ou não, ainda dá fôlego depois de tantos resultados negativos. Há uma pressão, sim, alguns torcedores questionando o trabalho do Carille, alguns resultados negativos, mas inicialmente o Carille permanece no Santos. Não há informação de que ele vá sair, e a informação que tem também é de que o Corinthians optaria agora dos treinadores que tem no mercado, que estão disponíveis justamente para não ter essa compensação financeira que o Corinthians não teria hoje para pagar. Então, inicialmente, o Carille permanece no Santos. Né, Nath, chamou muito a atenção ainda sobre o Fábio Carille ontem, depois da vitória do Santos contra a Chapecoense. Quem acompanhou a coletiva do Carille, Edu, viu um Carille muito desanimado. Né? E até quem acompanhou falou o seguinte: não, ele está se despedindo. O que está acontecendo? Falaram embora. Isso. Será que ele pode ir para o Corinthians? O Corinthians jogava quase no mesmo horário, né? Foi um pouquinho depois do jogo do Corinthians contra o Palmeiras. E isso chamou muita atenção, né, Nath? Porque o Carille ontem desanimado, até para responder, até que foi perguntado porque ele não comemorou o gol no minuto final. Falou, uma jogada que a gente não treinou, mas o futebol tem essas coisas. E aí abriu essa dúvida, que ele está quase falando como em tom de despedida, né? Porque ontem realmente chamou atenção o comportamento do Fábio Carille na coletiva. Mas ele tava mas ontem ele estava com 39 de febre ao longo do jogo, ele não estava legal, ele não passou bem ao longo do jogo, ele não ia dar entrevista coletiva, ia ser o auxiliar técnico, e ele optou por dar a coletiva justamente para não gerar nenhum tipo de falação, qualquer especulação de que ele estivesse saindo do clube. Então a informação que a gente tem é de que ontem ele não estava bem, ele estava com febre, e ele não iria para a coletiva, acabou indo. Então essa forma, como ele falou, me chama a atenção também, que ele estava bem desanimado, né, o pessoal fala borocochô, mas é porque ele estava febril. Rafa, você acha que o Carille pode ser uma boa? Talvez. Algumas coletivas do Antônio Oliveira recentemente, né, depois a gente fala um pouco sobre o ex, nós vamos falar daqui a pouco. Elas mostravam davam indícios, né? Mas vocês falam sobre isso no F360, assim. Algumas tiradas, como a história do circo, como ontem a história de que a torcida não quer saber de patrocínio master, mostravam já um desgaste muito grande. Eles estão esperando grandes jogadores, mas não veio o Neymar. E outra coisa, ele falou do elenco, a gente vai falar daqui a pouco dele. Ele estava criando já elementos, debatemos isso mais cedo no F360, ele estava criando elementos já preparando o que ele sabia que ia acontecer. Ele sabia que seria demitido em algum momento e ele já estava criando uma narrativa para isso. Sobre o Carille, bom, se a gente convenciona que o melhor Corinthians, pelo menos eu acho, é o que tem o Colorado e o Garro juntos, porque você tem um pouco mais de qualidade técnica na construção, talvez não seja para o Carille montar esse time. Talvez não seja. Agora, talvez seja mais para o Cuca. Não, mas o Carille... O Cuca comportaria melhor... O que falam do Carille é que ele fecharia a casinha. Então, se é para o Corinthians assumir publicamente uma condição, e eu acho que é desnecessária essa condição, tá? Também acho. Eu acho que o Corinthians tem condição de jogar, de competir. Nós vamos falar nome a nome aqui. Esse é um time com estrutura ofensiva. Se a intenção for, não, estamos admitindo publicamente, nós não temos recursos para ir muito longe, o negócio é ficar na primeira divisão, contrata o Carille, manda fechar a casinha, ele cria lá um modelo e tem boa chance de dar certo. Agora, se o Corinthians pensar em algo que possa justificar o perfil do elenco que tem, e até indo ao encontro de um discurso que a gente não compra mais, seres humanos racionais não compram mais o discurso do Augusto Melo. Não compram.
por culpa dele próprio. Mas supondo que o presidente cumpra e traga reforços de um bom nível para jogar aí nessa janela de transferência. E o Corinthians tenha mais qualidade do meio para frente, precisaria de um técnico que acreditasse mais no jogo. Aí eu acho que o Cuca se encaixa mais. Eu vou jogar uma pimenta aqui. O Fernando Diniz casaria com este elenco que o Corinthians tem, Rafael Marques? Ainda não. Ainda não. Poderia vir a casar se o Corinthians aumentar a qualidade técnica de primeira linha. Se trouxer jogadores que gostem mais de trabalhar a bola na primeira linha. E o Diniz costuma dar certo em alguns... Foi só a primeira linha, os defensores, né, Rafa? O jogador mais que tá. Porque o Corinthians... O Diniz já fez alguns trabalhos em alguns clubes em que ele chegou com a temporada em andamento, valorizou a qualidade técnica dos homens de defesa, com essa metodologia padrão de jogo dele, que é a bola sendo trabalhada e construída de pé em pé com aproximação desde o goleiro, e deu até certo em alguns aspectos. Mas, assim, o perfil do Corinthians de qualidade é do meio para frente, para mim. Então, assim, não vejo característica dos homens de defesa para entender essa metodologia. E em não entendendo essa metodologia, ela é muito cruel, né? Ela é fatal. Ela joga muito contra. Porque é mais fácil o Diniz não aceitar o Corinthians, caso venha a ser convidado, por perceber esse diagnóstico de perfil de elenco, principalmente dos homens de defesa, do que ele aceitar e fazer esses jogadores entenderem a dinâmica de jogo desde o início. Agora o Prato está aqui me cutucando. Fala como é que vai ser. O Donelli pega a bola, ele toca pro Hugo. Aí levanta a cabeça, Kaká. Kaká passou, 2 pedaladas. Kaká pedalada? Mas vou te contar uma coisa, Edu. Dá não, né? Falava a mesma coisa, Samuel Xavier. Não, mas nem vai ser jogando com Quanto tempo Você vai comparar. Vai ser jogando com esses caras aí. Com a defesa do Fluminense. Vai sair jogando. Quem que vai aí? Então você quer o Diniz? O Marlon. Vai ser jogando com o Diogo Barbosa. Pera aí. O pessoal comentava. Os caras estão loucos aqui. Você tá com... o cara do Rafael, ele sabe disso. Mas sabe que ele tinha então a defesa do Fluminense é igual a do Corinthians. Não é que é igual. Você tá falando. Assim, dá a impressão que eu tô doido. Que eu sou louco. Edu, em relação ao Diniz, é assim. Uma coisa é o esgotamento que houve do trabalho dele no Fluminense. Que realmente o trabalho virou o fio. Jogadores indicados ou aprovados por ele, esses jogadores não davam mais resposta do que ele queria e o time realmente foi afundando. Está na lanterna do Brasileirão, merecidamente, jogando muito mal. Né? Agora, eu não sei o Diniz em um outro ambiente. O Diniz tem um tipo de jogo que é muito peculiar. E não tem assim, uma resposta em relação à assimilação. Ele às vezes pega um grupo de jogadores que você não acredita muito, o grupo assimila rapidamente, o grupo gosta, o grupo entende. E às vezes ele pega um grupo de jogadores que tem de ganhar um jogo para ontem, há um pouco de demora de assimilação, essa demora pode custar alguma coisa mais à frente. Então, assim, você não tem muito um perfil. Não, o Diniz vai chegar, se daria resultado. Se chegar, seria um fracasso. Eu acho que outros nomes melhores à frente. Eu acho que para a situação do Corinthians. Para a situação do Corinthians. Ele fez no Fluminense um trabalho que foi histórico, campeão da América, campeão da Recopa. Esse ano o trabalho foi ruim, houve problemas, que ele não conseguiu depois corrigir também, com participação dele, obviamente. Mas não sei se é o caso. Nem sei se o Diniz, nesse momento, Edu... O Diniz foi muito comentado no Atlético Paranaense recentemente. Marcelo Petralha gosta dele. Né? Apesar da demissão que ele teve em 2019, o Petralha, particularmente, queria ficar com ele. Houve uma pressão de conselho, de torcida, enfim, não ficou. Mas eu não sei se, depois que nós vimos do Diniz na semana passada, quando ele se emocionou ao falar da saída do Fluminense, se ele toparia algo para agora. Né? Algo assim para outra semana. Claro que esse mercado é um mercado que muda muito. O treinador fala o seguinte, não quero mais trabalhar esse ano. Dali 15 dias ele está trabalhando, né? Mas... você sabe, ele pegaria, Natália? Ele pegaria. Você acha que pegaria? Pegaria. Diniz? Pegaria. O Diniz é um técnico... o Diniz que tem... Corinthians hoje precisa de um treinador para fazer o arroz com feijão. Na situação que tá, então, isso que eu ia te perguntar. O arroz com feijão. Quem que na não tua adianta opinião... querer algo muito com uma identidade muito forte como o Diniz inicialmente. Pode ser desastroso. Porque até esses jogadores assimilarem, não tem tempo. Vai voltar a Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, não tem tempo para treinar. O cabeção da Baixada, ele tá louco, tá alucinado. Ele falou, se o Corinthians quer o cara, ele pegue. Né? Se for falta de adeus, até logo. Tá desapegado. Entrego na porta, faço questão de entregar na porta do Corinthians. Grande cabeção da Baixada, ele tá numa fase maravilhosa e ele tá sempre na linha da discussão, né? Tá sempre fazendo aquele falando às vezes que ele não acha só para causar discussão. Mas ele gosta do corte. Mas, Natália, quem tem que comandar o Corinthians? Você lembrou aqui o Márcio Zanardi. Ele tem um jogo hoje o Carlão, no meu ponto, falou Felipão.
Ele tem um jogo... Não sei se o Felipão seria o cara para salvar o Corinthians ali da situação que tá, olhando especificamente para o Campeonato Brasileiro. Mas hoje o Goiás joga. Contra o América. Contra o América, um jogo importante para o Goiás. Ele tá meio balançado no cargo, o Bira até trouxe aqui numa conversa, mas ele era um cara pretendido lá no começo. Só não acertou porque quando cai o Mano Menezes, ele era um cara pretendido, ele só não veio por questão Nath, de regulamento. Posso te pedir um favor? Pode. Fala nessa câmera aí que tá aí, vem você, só dá um recado pro Augusto com o negócio do regulamento, que pode... Tem que ficar de olho, presidente, esse negócio de regulamento, quem pode assumir, quem não pode, para não ter problema. Mas era opção, o Zanardi era uma opção no Campeonato Paulista. E ele não contratou por quê? Não contratou porque o regulamento não permitia, ele chegou a aceitar. Ai, Corinthians, é lembrar disso, né, Edu? Da outra vez. Salve, rapaziada. Tudo bom com vocês? O treinador português Antônio Oliveira foi demitido do Corinthians, um dia após a derrota por 2-0 no clássico contra o Palmeiras. A decisão foi tomada pela diretoria do clube na terça-feira, para quem não viu a nota oficial do Timão TAI. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que Antônio Oliveira não é mais o treinador da equipe principal masculina de futebol. Junto com ele, seus 4 auxiliares, Bernardo Franco, Bruno Lazzaroni, Diego Favarin e Felipe Zílio, também deixam o comando técnico do Alvinegro. Eles foram notificados na tarde desta terça-feira, em uma reunião com o executivo de futebol, Fabinho Soldado. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso em suas futuras carreiras. E é isso, rapaziada. Dá aquela moral pra gente. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, mas te vejo no próximo vídeo. Até mais!